Hoje eu quero compartilhar a palavra do Criador com você que está em casa, que está se sentindo cansado, aflito e sobrecarregado. Talvez você ache que está tudo acabado, não vai dar mais conta. Talvez você está a carregar uma culpa tão pesada em que não consegue mais caminhar com os seus pés. Talvez você esteja tão confusa com a vida. Para você desaparecer é mais fácil. Talvez você está tão perturbada com a vida, que dar um fim na tua existência é uma opção. Às vezes você está sem direção, tão perdido, que qualquer um que te para na rua e te aponta o caminho, você segue. Tamanha é a perdição. Às vezes você é uma das pessoas que simplesmente não aguenta mais, que não sabe para onde ir e não sabe o que fazer. E mesmo fazendo o que você achava certo, a vida sempre está tão pesado. Você dorme na melhor cama, nunca recupera suas forças. Você descansa por hora, mas acorda cansado. A mensagem de hoje vai transformar a sua vida. Lembra que a palavra do Criador é tão poderosa que no princípio, sem matéria pré-existente, criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então, se você permanecer conosco até o final, Ele será capaz de tirar essa angústia que está no teu coração, essa falta de direcionamento, ou então esse estado morno que você se encontra. Talvez você não está nem sofrendo, mas não está animado com a vida. Talvez você não está nos piores dias da sua vida, mas não tem mais a esperança de ver os melhores dias. Esteja conosco até o final deste vídeo. Não fica desanimado devido à duração do vídeo. Assim como você tem dedicado tempo sem reclamar do período para você acompanhar filme, assistir jogo, também dedica tempo para ouvir a palavra do Criador, porque é a única maneira de fortalecer o seu relacionamento com Ele. Uma vez que você, no momento em que estás a acompanhar qualquer coisa que te interessa, seja jogo, seja filme, você dá um tempo para de fazer tudo aquilo que estás a fazer. Esse pequeno período dá uma pequena pausa para que nós possamos meditar nas Escrituras Sagradas. Lembra de uma coisa: a função do nosso inimigo não é roubar o seu salário, não é roubar a sua oportunidade, não é roubar os seus amigos. A função do nosso inimigo é roubar a nossa esperança. É achar que se você perder tal coisa, nunca mais será feliz. E achar que não importa o que você faça, você nunca será vencedor, nunca mais se levantará. Então, com isso, vamos meditar no livro de Matatias 6, versículo 25. Vamos ler esse versículo, depois vamos explicar detalhadamente como é que se aplica isso na nossa vida diária. Matatias é uma expressão hebraica na linguagem cotidiana. Em outras passagens bíblicas, é livro de Mateus. Vamos ler comigo aqui no versículo 25. Está escrito assim: por esta razão, digo-vos, parem de se preocupar tanto com a vossa vida, quando ao que comerem ou quando ao que beberem, e com o vosso corpo, quando ao que vestirem. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai que está no céu, na palavra hebraica é Shamaí, alimenta-as. Será que vocês não valem mais do que elas? Esta é a palavra de Yahweh, o soberano poderoso, falando por meio do seu Filho. Aquele que tem todo o poder,
aquele que é invencível, aquele que ninguém mais conseguirá derrotá-los, aquele que já tem o futuro, aquele que já contou todos os dias da sua vida antes de você sair no ventre da sua mãe, aquele que conhece o princípio e o fim, o imortal, o incomparável, aquele que tem autoridade de Xamaim e da terra. E esse Yahshua tão poderoso é que nos ensina no dia de hoje que não devemos se preocupar com a nossa própria vida, não devemos gastar a nossa inteligência, a energia vital, a nossa mentalidade, perder noite de sono se preocupando com a nossa própria vida. E no versículo 26, ele diz que qual de vocês, apesar de estar tão preocupado, é capaz de acrescentar só 1 hora na sua própria vida? Qual de você, por mais que seja tão inteligente, tão com muito dinheiro, é capaz de acrescentar os dias da sua vida? E ele nos ensina que devemos observar em Xamaim, isto é, no céu, que as aves do céu não estão preparadas, não têm inteligência para semear e para colher, mas contudo o nosso Pai Xamaim, ele alimenta-o e não deixa que uma dessas aves moram com a fome. Então, ele nos ensina que nós, sendo filho e filha, não temos mais importância diante do Pai, uma vez que fomos criados segundo a sua imagem, a sua semelhança. Ele não se preocupará mais conosco e ele nos faz lembrar que o corpo vale mais do que o vestuário e a alimentação vale mais do que a vida. Onde há vida, onde também há necessidade de alimentação, onde há corpo, também onde há necessidade do vestuário. Se o corpo não existisse, não existiria também o vestuário. E ele nos ensina para que nós possamos depositar somente a nossa confiança a ele. Pense um pouquinho nisso. A primeira função da preocupação é roubar o seu tempo, porque a preocupação não muda nada. A maior estratégia do inimigo é te deixar tão ansioso, preocupado e te desesperar para poder roubar a sua amuná. Amuná é uma palavra hebraica que significa a fé, para abrir porta na sua mente, para colocar a ideia de morte, de sofrimento, de que já é um fim, de que já não vai dar certo, para colocar o medo em que você não terá mais capacidade, ânimo de tentar mais uma vez. E por mais disso que tem gente, por isso que você tem visto que tem gente que se mata, porque no desespero você pensa em qualquer coisa. Ouça o que eu vou te dizer. Por meio do poder da palavra de Yahweh, que para ti não vai acontecer dessa maneira. Não vai se preocupar com mais nada. Alguém pode se perguntar: Lucas, por que não vou se preocupar se o problema está acontecer aqui na minha casa, na minha família, se o problema está na minha vida com meus filhos? Porque você é tão orgulhoso que você acha que o problema é somente teu, que a tua vida é somente teu, os teus filhos são somente teus. Esqueceste daquele que te deu tudo aquilo que você possui e te deu a sua própria vida, que ele é capaz e não há nada que aconteça contigo que ele não saiba ou não tenha solução. Você acha que realmente você é capaz de dar conta sozinho? Orgulho, prepotência, porque nós não somos capazes de dar conta. Precisamos que o
o Pai Celestial nos alimenta. Nós somos dependentes de tudo nele. Eu posso ganhar dinheiro e comprar minha própria comida. Não quer dizer que vou continuar tendo saúde. Tenho que depender no Criador na área de saúde. Ao mesmo tempo, antes de mim conseguir o próprio dinheiro, Ele é que me abençoou com essa oportunidade de conseguir o próprio trabalho que me fez garantir esse próprio dinheiro. Posso pagar um melhor plano de saúde. Isso não quer dizer que não terei nenhum diagnóstico. Posso fazer aquilo, posso fazer isso. Sempre eu vou continuar dependendo do meu Criador. Ou seja, se eu me preocupo, estou vendendo tempo para o inimigo. A preocupação é o maior roubador de tempo, energia, oportunidade. O inimigo quer fazer de você, através da preocupação, negar a soberania de Yahweh e desacreditar no Pai. Shammai é uma palavra que é a mesma coisa a dizer no Pai Celestial. Ele, através da preocupação, quer te fazer você negar a soberania do Pai Celestial e diz que mantém a vida no planeta. E ao mesmo tempo, através da preocupação, você está anunciando ao mundo do Ruach. Ruach é uma palavra que significa espiritual, que você confia mais nos teus braços, confia mais no seu trabalho do que no Pai que te alimenta. E nós temos a tendência de, quando mais crescemos na vida, nos apegamos às coisas materiais, como se aquilo fosse alguma coisa que possa garantir ou aumentar a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra. Yahweh está preocupado com a sua amuná do que com a sua conta bancária. Yahweh está preocupado com o seu nível de confiança a Ele do que com a sua dispensa. Vamos ler mais uma outra passagem tão poderosa no livro de 1 de Kefa 5, versículo 6. Noutras traduções bíblicas, Kefa é Pedro. 1 de Pedro 5, versículo 6 até 8. 1 de Pedro 5, versículo 6. Está escrito assim: portanto, humilhe-se sobre a mão poderosa de Yahweh. Vou me apegar nessa passagem que é tão poderosa. Olha, ele nos ensina que o único lugar onde não estamos autorizados para se humilhar é no lugar do nosso Criador, aquele que tem sobre o poder e o controle de todas as coisas. Isso quer dizer que nós não devemos se humilhar por homem nenhum. Você não vai se humilhar por governo nenhum. Você não vai se humilhar por um chefe nenhum. Você não vai se humilhar por um poderosíssimo da cidade para conseguir o teu emprego. Você não vai se humilhar por causa disso ou daquilo. Você não vai se humilhar por causa de uma cesta básica. Você não vai se humilhar por causa da necessidade. O único lugar é que você está autorizado a se humilhar é na presença de Yahweh. No mesmo versículo, avançando um pouco, está escrito assim: está escrito o seguinte: sujeitai a Yahweh e humilha-se nele, para que eles os exalte no tempo devido. Essa passagem é tão poderosa. Quer dizer que quando você se humilha na presença de Yahweh, que tem a autoridade sobre todas as coisas, no devido tempo, quando o teu coração está preparado para receber as bênçãos, que está suficiente, maduro e humilde para ver a glória de Yahweh, Ele libera todas as bênçãos na sua vida, pois Ele nunca vai te entregar alguma coisa em que você não tem capacidade para administrar. Por exemplo, se você luta para conseguir um emprego, para se vingar de alguém que te deu as costas nos tempos atrás, de alguém que te maltratou, para pagar o mal com o mal, quer dizer que o teu coração não está preparado. O Criador pode não te dar isso, mas quando você é humilde, você libera o perdão, você se apega na presença do Criador, no seu devido tempo o Criador vai te exaltar.
E no versículo 7 está escrito assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o cuidado de você. Ali ele nos ensina que para que nós possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então por que nós sempre andamos tão preocupados, tão ansiosos? A resposta é porque nós somos tão orgulhosos de achar que nós temos uma capacidade natural, humana, de dar um jeitinho de resolver as coisas que nós não conseguimos resolver. Se nós não temos nenhuma dessa capacidade, se Yahweh não nos capacitar, nós não somos nada. Se Yahweh não edificar a casa, em vão os construtores edificam. Se Yahweh não vigiar a cidade, em vão os que vigiam protegem a cidade, porque Ele é que nos protege, Ele é que nos alimenta, Ele faz tudo ao nosso favor. Ele pode usar as pessoas para nos abençoar, Ele pode usar nosso trabalho para nos abençoar. Ele faz tudo de acordo com seu poder e com a sua vontade. E se a tua confiança estiver no meio do caminho, nos bens materiais e no seu trabalho, no teu chefe, nos teus amigos e nos teus sócios, você está colocando a sua confiança numa coisa que não vai te acrescentar, dado brecha ou dado lugar para o inimigo para começar a agir na sua vida. Como assim? Alguém pode se perguntar, você vai dar lugar ao inimigo para começar a agir? Veja o que está escrito no versículo 8. Mantenha os sentidos, sejam vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda a vosso redor como leão que ruge procurando a quem devorar. Por que ele diz que o inimigo anda como um leão que ruge procurando a quem devorar? Porque ele está procurando quem está ansioso, quem está preocupado o suficiente, que vai se assustar com o ruído do leão, para que quando ele ruir, essa pessoa tão ansiosa, tão preocupada, abre porta para o inimigo entrar. Porque quem não está assustado, preocupado, quem está descansado, já não escuta esse rugido do leão, não é ameaçado por este leão. A partir de hoje, você que está achando que devido aos problemas que enfrenta, tudo está acabado, tenha esperança por meio da palavra de Yahweh. Você que acha que tudo acabou, não tem mais esperança, você que está com tanto medo que não quer mais tentar fazer as coisas certas, que tenha esperança, porque o inimigo, que é especialista em colocar medo, depois de encontrar as brechas para te fazer você acreditar que agora não tem mais solução. Veja o que está escrito no livro de Filipaime. É uma palavra hebraica. É o livro de Filipenses 4, versículo 4. Alegre-se em Yahweh. Ele nos ensina para que nós devemos se alegrar a Ele. Você cometeu um pecado, está carregando uma culpa tão pesada. Confessa esse pecado, porque Ele é fiel e justo, pronto para perdoar e nos purificar de toda a maldade. Ao mesmo tempo, Ele nos ensina que quem confessa os seus pecados e abandona, se arrepende, está autorizado para prosperar. E este prosperar não é no dinheiro. Aqui dentro, a tua paz nunca mais desaparecerá. A verdadeira pronúncia da palavra paz na origem hebraica é Shamaim. Está triste porque está faltando comida. Alegre, você acredita que Yahweh alimenta as aves do céu e Ele tem um cuidado sobre todas as coisas? Alegra-se nele. Ele no tempo certo vai te exaltar. Está triste porque o teu grande amor está te dando problema. Você acredita que Yahweh sabe de todas as coisas e Ele é soberano para resolver os teus problemas. E alegra-se, porque se você ficar tão abatido, tão triste, não vai mudar o problema. A tua atitude, a tua ação só vai mostrar a falta de confiança, a falta de amor ao Criador. Quando o céu não se move por causa da sua necessidade, mas por causa da sua amuná, a sua fé.
A tua confiança e a tua esperança deve ser maior do que a preocupação com esse problema. Você está triste porque o que queria que acontecesse não aconteceu. Você acredita que Yahweh é o dono do destino, é que ele sabe todas as coisas, inclusive o que é melhor para você, e tem escrito na sua palma todos os dias da sua vida e sabe a hora certa para agir. Apóstolo Shaul nos aconselha, em vez de ser pessoas que dão lugar na preocupação, sejamos pessoas alegres, amantes da vida, amantes das pessoas, abraçando, ajudando, servindo, perdoando, porque o inimigo quer te deixar tão preocupado, ansioso, desanimado, para danificar o seu relacionamento com as pessoas, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, porque a pessoa ansiosa, preocupado, se irrita com pequenas coisas, não tem paciência com os outros, responde aos outros de qualquer maneira e ofende. E no versículo 6, ele nos aconselha que não devemos andar tão ansiosos, porque a ansiedade está te abatendo, além de ser um problema do Ruach. Ruach é uma palavra espiritual, um problema espiritual ou emocional. Ela te oprime, te abate, e é que você acha que é uma coisa tão normal na sua vida se preocupar, porque o Criador nos aconselha que não devemos se preocupar, porque ele sabia que a preocupação é o primeiro degrau para a ansiedade, e a ansiedade é o caminho da depressão. Yahweh já sabia qual é o caminho e ele está te aconselhando desde o primeiro passo. Não fique tão preocupado, para que isso não gere ansiedade e a depressão e uma tristeza profunda e uma falta de esperança sem fim. Antes de tudo, faça essa terapia de oração que nesse livro nos ensina, e para que você se lança sobre ele toda a sua ansiedade, você falando com o Criador em qualquer hora que você quiser, ele te atende. Ele não faz separatismo, decepção com as pessoas. E no versículo seguinte, no mesmo livro de Filemão 4, versículo 4 em diante, ali nos faz entender que depois de você usar Yahweh como terapeuta, terá uma recompensa e uma chamaí, uma paz que vai blindar e proteger o seu coração, então você enfrenta as dificuldades em vez de ficar desanimado. Você recorre à terapia da oração e Yahweh te recompensa com a esperança. Yahweh te protege na alma, porque a mente e o coração é o centro das tuas emoções. Porque eu te digo que tudo que virou um problema sério tão grave na sua vida começou com uma preocupação, começou com a culpa você não com um ressentimento, com ressentimento você não teve perdão ou não perdoaste, e com ressentimento você não confessou diante de Yahweh, e com a preocupação você alimentou seu orgulho, foi resolver sozinho. Então nós sempre erramos no princípio e criamos um monstro emocional, e hoje estou falando para você que está a enfrentar essas dificuldades, você que dorme e acorda cansado, você que acha que já é um fim, você que se entrega nas mãos de Yahweh, seja fiel à sua palavra, isso tudo vai passar. Vou te falar uma coisa, longe de Yahweh volta tudo. Só Yahweh é a nossa proteção, ele é o nosso socorro, refúgio e socorro nas horas difíceis, porque ele é a nossa sobrevivência. Yahweh não quer que você tenha uma vida ruim, mas ele quer que os planos dele sejam a prioridade na sua vida. Yahweh não quer que você sofra, mas ele quer que você viva uma vida que representa, que dá testemunho a ele, pois você é a luz do mundo. Saiba disso, essa vida só terá sentido com a presença de Yahweh. Quem possui Yahweh
e o seu filho Yahusha, ele tem tudo, porque Yahweh é tão poderoso, o dono da própria inteligência, que quando criou as coisas, criou também um ambiente para essa coisa sobreviver. Yahweh, quando criou peixe, criou também a água, que é um ambiente apropriado para a água sobreviver. Pois quando você tira peixe dentro da água, coloca no solo, por pequenos minutos, o peixe pode acabar a sua vida. Yahweh também quando estabeleceu árvores, as raízes no solo, é porque este é um ambiente próprio para sobreviver. Quando você arranca a árvore com as raízes, seca, nós também fomos criados para viver na presença de Yahweh. Longe de Yahweh não há vida. Longe de Yahweh não conseguiremos enfrentar os problemas, os desafios da vida. E não existe nenhuma pregação, nenhuma mensagem que será capaz de transformar a sua vida. Quem transforma a sua vida é Yahweh. Nós devemos ser humildes, se entregar nas mãos dele, reconhecendo que na nossa vida não há maior prazer. O maior prazer é se render nas mãos dele e o adorá-lo. Mas nós não temos força nem capacidade para agir com a nossa própria força. E se nós fizermos isso, ele vai agir em favor de nós, pois ele não se alegra com a morte de um ímpio. Por isso esteja conosco a cada momento para que nós possamos partilhar mensagem tão forte, tão poderosa por meio do poder da palavra dele, a cada quarto Yom e no primeiro Yom da semana. Yom é uma palavra hebraica que significa um. Pois, na verdade, nós só seremos santos e irrepreensíveis com a ajuda dele. Nós só seremos pessoas arrependidas com a ajuda dele. Sem ele agir na nossa vida, nós não somos capazes de fazer algumas coisas, pois nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Por isso, se você acha que essa mensagem tocou no seu coração, nos ajuda, escreva nos comentários e dê um like no vídeo e escreva nos comentários qual é a forma qual é a experiência que você já viveu que é parecida com essa mensagem. Qual é o versículo bíblico que mais te tocou? E dê o seu contributo nos comentários. Partilha este vídeo com todos os teus amigos, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, porque quando você escreve nos comentários, quando você dá um like no vídeo, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai recomendar em muitas pessoas, e ele não vai banalizar o nosso canal, pois quando não há comentário, quando não há interação entre mim e vocês que são nossos ouvintes, o YouTube vai banalizar o nosso canal. E é necessário que vocês dão muitos likes mesmo nos nossos vídeos. Agradecemos pela vossa paciência de acompanhar este vídeo até o final. E sempre estaremos juntos, pois a vossa presença é a nossa maior alegria. Por isso, este vídeo não basta você visualizar, para que nós possamos saber que você está conosco. Escreva nos comentários que essa mensagem é tão poderosa e ao mesmo tempo dá um like no vídeo, partilha. Você que está se sentindo tão perdido, você acha que tudo acabou e que não vai dar certo, você que enfrenta muitos problemas, seja no seu casamento, no seu relacionamento, interage conosco por meio dos comentários, pois nós vamos trazer conteúdo relacionado a isso, e a palavra do Criador por meio dele, ele vai te abençoar e vai resolver todos os problemas que você tem enfrentados. Com isso, sempre contamos com a tua presença.